participar e querendo servir a Deus. Não tem preço. Isso é uma bênção para nós. Vamos dar continuidade aí à nossa lição, que nós começamos na semana passada. Nós vamos falar hoje sobre a lição número 2, né? O tema da nossa revista é o Império de Cristo, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. A lição de hoje é a lição de número 2, a deturpação da doutrina do pecado. Nós vamos ler aí, abre sua Bíblia comigo aí, Romanos 3, no versículo 9 até o 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 até o versículo 20. Assim nos diz o texto: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Senhor Deus, estamos aqui nesta manhã reunidos para estudar a Tua Palavra que é viva, que é eficaz, a Tua Palavra que nos muda e que nos transforma. Nós estamos aqui nesta manhã alegres em poder estar mais um dia, Pai, na Tua presença, mais um dia na Tua casa. Pedimos que o Senhor fale conosco através dessa lição que nós iremos ouvir aqui nesta manhã, e que nós possamos guardar a Tua Palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a deturpação da doutrina do pecado, né? Só para a gente poder entender bem o que significa deturpar, o que é uma deturpação. Entre vários sentidos que você vai achar no dicionário, um sentido que fica melhor, que encaixa melhor no que nós vamos estudar aqui nessa noite, deturpar seria alterar ou modificar o sentido de alguma coisa. Então, deturpação da doutrina do pecado é alterar ou modificar essa doutrina sobre o pecado, tá? E aí nós vamos lá, o nosso textual é o último versículo que nós lemos do nosso texto aí: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A nossa verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. E a nossa palavra-chave da nossa lição é essa palavrinha aí: pecado. Então, vamos falar hoje sobre a deturpação, sobre a alteração da doutrina do pecado. Como que algumas ideologias estão tratando o pecado hoje diferente da forma de que o pecado deveria ou deve ser tratado.
A introdução diz aí para nós: a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida por influência de teologias modernas. Vamos estudar os perigos dessas teologias para a ortodoxia cristã. Nós temos visto ao longo do caminho, ao longo da história, ao longo da nossa jornada, que algumas coisas que outrora eram pecado, eram consideradas pecado, já não são mais tão pecados assim, vamos dizer. E algumas coisas já não são nem consideradas mais como pecado. Algumas coisas foram altamente normalizadas. Algumas coisas, as pessoas hoje, que algum tempo atrás era um constrangimento aquilo acontecer, algumas coisas as pessoas já fazem hoje sem nenhum constrangimento, com a maior normalidade possível e muitas vezes, inclusive, tentam usar o texto bíblico para justificar a prática que estão tomando, a prática que estão fazendo. Aí ele vai para o primeiro tópico lá da nossa lição. Irmãos, eu vou fazer igual eu fiz semana passada, tá? Eu fiz alguns tópicos dentro dos temas que ele traz aí, mas se você for seguindo aí na sua revista, você vai ver que isso aí está tudo na revista. Não vou me prender a leitura aqui da revista, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. Então nós vamos falar só sobre os tópicos, tá? O ensino bíblico, o primeiro tema que ele traz aí na revista é o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O que a Bíblia ensina sobre o pecado? Qual é a definição de pecado? A Bíblia define para nós que pecado é errar o alvo. Pecado é fazer um erro moral, fazer uma coisa moralmente errada. A Bíblia define pecado também como transgressão à lei de Deus, transgressão àquilo que Deus estabeleceu como lei, aquilo que Deus diz que não deveria ser feito, que não deve ser feito. A transgressão disso é pecado. E pecado não é apenas errar o alvo, mas é pecado também a gente deliberadamente acertar o alvo errado. Pecado não é só apenas eu errar o alvo. O meu alvo é Cristo. Eu faço várias coisas que me fazem errar este alvo que é Cristo. Estou pecando. Mas eu deliberadamente acertar um alvo errado também é pecado. Eu de propósito fazer uma coisa errada, sabendo que aquilo é errado, que aquilo não deve ser feito, eu também estou cometendo pecado. Um exemplo: recebi um troco errado, eu sei que eu recebi um troco errado, botei aquele dinheiro no bolso, que é o problema de quem me deu aquele dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Pecado. Eu estou vindo numa via, eu sei que aquela via ali é contramão, mas para eu não dar aquela voltinha de 30 segundos que vai ser muito pesado para mim, eu vejo a placa de contramão, eu entro da contramão deliberadamente, estou cometendo um ato errado. Estou deliberadamente errando o alvo, de propósito errando o alvo e cometendo pecado. Então, o pecado não é só errar o alvo. Quando eu acerto deliberadamente o alvo errado, de propósito, com intenção, eu também estou cometendo, nós também estamos cometendo pecado. Bom? Definição ainda de pecado: trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e contra a sua palavra. Algumas pessoas hoje têm praticado algumas coisas que dizem assim: não é muito bem isso aí que a Bíblia quis dizer. Isso aí no tempo de Jesus era pensado de uma forma, hoje já não é bem assim. Hoje a gente já não pode levar essa coisa tão assim
nesse sentido. Queridos, a palavra de Deus, como nós vimos aqui na lição passada, se a palavra de Deus não for para mim imutável, não for para mim e para você inerrante, não for para mim e para você verdade absoluta, nós vamos começar a relativizar algumas coisas, vamos começar a deturpar algumas coisas, vamos começar a mudar o sentido de algumas coisas. Então, toda vez que a gente se rebela e que a gente desobedece a palavra de Deus, nós estamos cometendo pecado. O pecado, ele é a condição do homem não regenerado. Então, o pecado não pode ser uma condição na minha vida e na sua vida. O pecado precisa ser na minha vida e na sua vida um acidente, uma condição do homem não regenerado. O pecado como condição, o pecado é uma prática, um hábito na vida da pessoa não regenerada. A pessoa mente deliberadamente, a pessoa rouba deliberadamente, a pessoa adultera deliberadamente, é uma condição de vida para ele. A pessoa não consegue viver sem fazer aquilo ali. E o pecado afasta o homem de Deus, fazendo pecar contra o próximo. Porque além de nós pecarmos contra Deus, nós, quando nos afastamos de Deus, nós, além de pecarmos contra Deus, nós começamos a pecar contra o próximo. Começamos a deliberadamente trazer prejuízo ao nosso próximo por conta das nossas atitudes, fazendo alguma coisa no trabalho para prejudicar alguém, fazendo alguma coisa na faculdade para prejudicar alguém, fazendo alguma coisa no trânsito para prejudicar alguém. Então nós começamos a passar a pecar também contra o nosso próximo. Ainda sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa, ele passa para a parte 2 e fala aí sobre a universalidade. O tópico 2 fala sobre a universalidade do pecado. Você vai ver, irmãos, eu botei algumas referências em frente a alguns tópicos. Nós não vamos ler todos os textos aqui porque nós não temos tempo, mas se você quiser anotar para depois você dar uma conferida, você pode anotar aí, tá bom? Então, a universalidade do pecado. Nós fomos todos criados em estado de inocência, livre do pecado, sem pecado, né? E dotado de livre-arbítrio. Adão escolheu desobedecer a Deus. Adão, ele escolheu. Quando Eva deu a ele, ofereceu a ele o fruto, ele podia ter falado: você comeu, sua doida? Beleza, eu não vou comer, eu não vou desobedecer a Deus. Mas ele pode ter pensado assim, tradução minha, tá, irmão? Isso não está escrito na Bíblia. Mas ele pode ter pensado assim: ah, é ruim, ela comeu, você acha que eu vou deixar barato? Vou comer também. Vou deixar baixo não? Vou comer também, vou mostrar também que eu sou fera. Então, Adão escolheu desobedecer a Deus. Deliberadamente, ele podia escolher não desobedecer, falar: não vou comer, você comeu, o problema é seu, você se vira com Deus quando ele aparecer aí no final do dia para vir conversar com a gente. Mas ele escolheu desobedecer a Deus, ele quis desobedecer a Deus, e por conta disso o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana e chegou até mim e até você, certo? O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, chegando até nós. Tópico 3: corrupção total. A Bíblia nos ensina que a natureza pecaminosa, o ensino bíblico da natureza pecaminosa também fala sobre corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. O homem que vive numa prática de pecado, ele vive no estado de corrupção total. Ele se corrompe mentalmente, ele se corrompe moralmente e ele se corrompe espiritualmente. Moralmente, mentalmente e espiritualmente. Ele se corrompe em todas as áreas. A inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas.
uma atitude de uma escolha deliberada, errada, que Adão tomou, trouxe resultado para todo mundo, para toda a humanidade, nos inclinou a fazer tudo aquilo, nos levou à inclinação de fazer tudo aquilo que é errado, e por conta dessa inclinação, por conta desta queda, todas as áreas do nosso ser, todas as áreas da nossa vida foram corrompidas. E se a gente não tomar cuidado, é muito fácil a gente viver num estado de corrupção total, mentalmente, moralmente e espiritualmente. É muito fácil, muito fácil. Não precisa de muita coisa. É muito fácil. Seguindo ainda aí na corrupção total, impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Quando o homem está vivendo numa corrupção total do pecado, ele é incapaz de tomar a iniciativa no processo de regeneração. O homem não consegue, ele só pode, olha o outro tópico, ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Nosso mundo hoje, a população de uma forma geral hoje, vive uma corrupção tão grande na sua vida, no sentido de pecado, corrupção mental, moral e espiritual, como nós vimos no tópico anterior, que isso impede a pessoa de tomar a iniciativa de ser regenerada. Impede por vergonha, impede por ninguém vai acreditar em mim, impede por eu não consigo, eu não sou merecedor, eu não tenho conserto, eu não tenho jeito. Nós só podemos ser libertos do pecado, nós só podemos ser libertos da doutrina do pecado após o convencimento e a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. As pessoas lá fora que estão vivendo uma corrupção total, uma vida de pecados, no lamaçal do pecado, elas só vão conseguir sair desta vida através da ação do Espírito Santo. Por força própria, elas não conseguem. Por nossa força própria, nós não conseguimos. Se não for a ação divina na nossa vida, a gente não consegue. Tá bom? Ainda sobre a corrupção total, somente por meio da graça, o homem recebe a capacidade de crer, arrepender-se e ser salvo. A libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano. Se depender do nosso esforço, nós não conseguimos. Se não for pela ação do Espírito de Deus, se não for por meio da graça, que nos dá a capacidade de crer, de nos arrepender, aí nós conseguimos alcançar a salvação, obter a salvação. A libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano. Eu e você, hoje salvos em Cristo Jesus, alcançamos isso pelo poder e a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Sinopse do tópico 1. O pecado é a transgressão da lei de Deus, por ele o ser humano foi totalmente corrompido. Alguém quer fazer um comentário? Até aqui? Alguma coisa? Não? Podemos seguir? Então vamos lá, tópico 2. As teologias modernas. Aí nós vamos entrar em algumas teologias, se eu não me engano 3, que ele fala aqui na lição, que estão com algumas ações, de alguma forma, deturpando a doutrina do pecado, ou seja, alterando, modificando aquilo que outrora era pecado, passa a não ser tão pecado assim, e algumas coisas passam a não ser nem mais pecado. A primeira teologia moderna que ele fala aí é a teologia
do pecado social. Ou seja, essa teologia defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a justiça ou a injustiça e a desigualdade. O pecado passa a ser considerado no nível econômico-social. Enfraquece essa teologia a responsabilidade moral do pecador. Ou seja, o que a teologia do pecado social diz? O fulano, ele peca, ele faz isso porque ele é pobre. O Zé, ele resolveu entrar para a vida do crime porque ele é injustiçado socialmente. Ele é uma vítima da sociedade. Ele vive numa sociedade muito desigual e para ele ter o que o outro tem, ele precisa roubar. O fulano trata as pessoas desta maneira porque ele é pobre, ele vive na comunidade, ele vive na favela e por isso ele é assim. Então, essa teologia do pecado social, ela tenta reverter, tirar a responsabilidade moral do pecador, tirar a responsabilidade moral do homem, da mulher, de quem peca, e transferir isso para o problema social. Problema social, irmãos, nós temos muito na nossa sociedade. Nós temos muita desigualdade, nós temos muita pobreza, nós temos muita injustiça, temos muito problema nesse sentido, que precisam ser tratados pela esfera governamental. Mas isso não pode ser justificativa para a falta de moral e de ética de uma pessoa. Isso não pode ser justificativo. Não dá para justificar. Mas o fulano precisava roubar porque ele queria ter um tênis. Não dá para ser assim, não dá para funcionar assim. Essa teologia do pecado social tem tentado trazer isso, né? Coitado do ladrão, roubou só um celular para poder fazer uma festinha, fazer que não aguento mais ver pessoas indo para a cadeia só por roubar um celular. Roubo é roubo, não importa o que você roubou, pode ser R$1, pode ser 50 milhões. É roubo, é errado. E o fato de você se sentir injustiçado, se sentir pobre, se sentir desigual, não nos dá o direito de roubar alguma coisa e botar a culpa dessa ação deliberada que foi tomada num sistema, sendo que foi uma escolha da pessoa. Então a teologia do pecado social vem defendendo isso aí. A teologia do pecado social ainda deixa de enfatizar a causa, né? O problema moral, o problema de desvio de conduta, o problema de caráter, para tratar os sintomas. Ela quer dizer que o problema é da sociedade, mas o problema não é do causador, não é daquele que resolveu fazer. A teologia do pecado social, ela quer resolver as questões de ordem social. Resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Se nós acabarmos com a pobreza no mundo hoje, não vai ter mais pecado. Esquece. Se todo mundo aqui hoje ganhasse o mesmo salário, tivesse a mesma condição de vida, o mesmo patamar, tivesse o mesmo carro, morasse todos num lugar igual, equivalente, não ia ter mais pecado. Esquece. Isso não vai acontecer. Não é assim. O problema do pecado não é social. O problema do pecado não é desigualdade, não é pobreza, não é injustiça. O problema do pecado é desvio moral e desvio de caráter. O problema do pecado é o afastamento do homem de Deus. O problema do pecado está aí. O que resulta no pecado é isso: afastamento do homem do seu Criador. Isso é o pecado. Assim se resolve o pecado. Então a teologia do pecado social
está trazendo a ideia de que se nós resolvermos todos os problemas sociais do mundo, nós vamos resolver o problema do pecado. Então, no dia que a gente resolver todos os problemas sociais, pegar um camarada aí que tem muito dinheiro e pegar o dinheiro dele, acabar com a pobreza, com a desigualdade, com a injustiça, a gente não precisa mais de Jesus, porque os problemas do pecado do mundo vão estar resolvidos. Assim diz a teologia do pecado social. A teologia da libertação é uma outra teologia moderna que vem deturpando a ideia bíblica da doutrina do pecado. O que essa teologia fala? Ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras. Para eles, o estudo teológico deve estar centrado na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então ele vem trazendo aí mais ou menos a mesma ideia, uma mesma linha de raciocínio daquilo que nós falamos agora na teologia social. Então, para eles, o estudo teológico nós devemos aqui, toda vez que nós nos reunirmos, ao invés de nós estudarmos a palavra de Deus, ao invés de nós estudarmos a Bíblia, nós devemos estar centrados no nosso estudo na indignação social. E eu não estou dizendo aqui que você e eu, como igreja do Senhor, devemos estar felizes com a desigualdade social, com a pobreza e com a injustiça. Não é isso. Mas nós centrarmos o nosso estudo na indignação social para libertar o homem do pecado, não vai funcionar. Nós centrarmos o nosso estudo numa indignação social vai nos dar ferramentas como sociedade para tentar melhorar a estrutura de desigualdade social, a estrutura de injustiça social e a estrutura cultural, assim como algumas ONGs fazem, assim como algumas empresas fazem, assim como várias pessoas fazem para ajudar, mas isso não vai mudar o problema do pecado. Não vai mudar o problema do pecado. O que muda o problema do pecado é Deus entrar na vida, no coração da pessoa, a pessoa deixar Deus transformar através da ação do Espírito Santo. Aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que matava não vai matar mais, porque era uma criatura e agora é uma nova criatura. O problema do pecado só se resolve com um novo nascimento. Precisa nascer de novo. Não adianta lutar contra a desigualdade social no sentido de querer resolver o problema do pecado, que isso não vai funcionar. E com isso, a teologia da libertação vem o surgimento das teologias de cunho emancipatório de gênero, a transexualidade, da sexualidade, a homossexualidade e também os problemas de raça. A fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. E eu quero aqui abrir um parênteses e falar para você o seguinte: os transexuais não são nossos inimigos, os homossexuais não são nossos inimigos, as pessoas que têm uma raça diferente de nós não são nossos inimigos. Deus ama todas essas pessoas, mas Deus condena a prática dessas pessoas. E o problema é que a fé cristã hoje está reduzida a uma militância. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, levadas por essa teologia de libertação, as pessoas estão fazendo da fé uma militância para poder aceitar a prática, não aceitar as pessoas, porque nós devemos respeitar todas essas pessoas, mas estão querendo fazer com que nós, baseado naquilo que nós acreditamos, aceitemos a prática errada das pessoas, porque o que a gente acredita está atrasado. E por que eu te pergunto então, beleza, por que a gente tem que aceitar a prática da homossexualidade, como as pessoas
o movimento LGBT tem pregado aí, não, tem que aceitar porque isso é retrógrado, isso não funciona, a Bíblia precisa ser ressignificada, a Bíblia precisa ser relida. E por que eu não tenho que aceitar o ladrão? A prática do roubo. A prática do roubo é certa? Sim ou não? Não é certa. A prática da homossexualidade dentro daquilo que nós como igreja acreditamos é certa? Não. Então por que eu tenho que aceitar um e não o outro? Então tem, o que é errado é errado. O que não pode, não pode. Não é errado a pessoa, é errado a prática. É errado o que a pessoa faz. E a gente precisa condenar o que a pessoa faz, não a pessoa. A pessoa precisa ser abraçada, a pessoa precisa ser instruída, a pessoa precisa conhecer Jesus. Nós precisamos mostrar para essa pessoa que Jesus a ama, e Jesus pode mudar esta condição dela e trazer ela para uma condição de não praticar aquilo que é contra Deus. Mas o que a teologia da libertação tem pregado? Não, vem do jeito que você está, que Jesus te aceita de qualquer jeito. Vem do jeito que você está, que Jesus te aceita de qualquer jeito, e você pode continuar vivendo na prática do erro, que Jesus vai continuar te aceitando. Jesus vai te amar, queridos, e vai me amar até o último dia. Mas naquele dia, se nós estivermos no grande dia, se nós estivermos debaixo da prática do erro, vivendo no erro, Ele vai olhar para nós e vai falar assim: nunca te conheci, não sei quem você é, nunca te conheci. Então a teologia da libertação tem feito com que a nossa fé, com que a fé tenha virado apenas uma militância política, socialista, marxista, lutando por ideais, lutando por classes, lutando por grupos, e não lutando para que esses grupos sejam libertos da prática errada que eles têm feito. Teologia da libertação ainda. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do Evangelho e postas acima dos valores morais do reino de Deus. Transforma-se o Evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Então, como nós falamos lá, as pautas progressistas, não só transexualidade, homossexualismo, e tem um monte de pauta progressista rodando aí hoje no Congresso. As pessoas disfarçam isso numa roupagem do Evangelho, e isso é posto acima dos valores morais do reino de Deus. Não existe nada, queridos, na face da terra, nada neste mundo que possa estar acima do reino de Deus. O reino de Deus é perfeito. O reino de Deus é a perfeição, é a plenitude. Não tem nada que pode ser mais importante e maior do que o reino de Deus. E aí as pessoas começam a transformar o Evangelho num evangelho de inconformismo. Mas em vez de se conformar, de ser um inconformismo contra a prática do pecado, é um inconformismo de que não, mas isso não pode, porque Deus é amor. Como é que você trata, diz que a pessoa faz isso, você diz que é de Deus, mas Deus é amor, você não pode ser assim. O Evangelho passa a ser um Evangelho de crítica não contra o pecado, mas de crítica contra aqueles que querem abolir e são contra o pecado. Não, mas você não pode ser assim. Como é que você diz que é de Deus e pensa dessa forma? Como é que você diz que é de Deus e pensa dessa maneira? Como é que você diz que é de Deus e diz que eu estou fazendo está errado? O Evangelho passa a ser isso. O Evangelho passa para algumas pessoas ser a justificativa, buscar a justificativa para o seu erro e tentar, no texto bíblico, justificar a prática do seu erro, como quem diz assim, ó, viu? Não é isso aí, Deus está dizendo que eu posso. Pastor, Fala, querida. no caso de pessoas até que são evangélicas, né?
Aí fala para não se conformar com o mundo, aí acaba se conformando. O inimigo tem colocado dentro de cada família uma situação para poder a pessoa se acostumar. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Uma delas é quando a moça se perde, aí fala o lado social, minha filha se perdeu, não tem condição de casar, aí começa a ter relação sexual dentro de casa, porque o namorado dela mora longe e o bairro é perigoso, e aí se para lá aí começa a inventar um monte de justificativa disso aí e passa a aceitar o pecado dentro de casa, né? Pessoas que conhecem a palavra e estão vivendo assim. Outro lado que eu falo também, no homossexualismo, eu falo que eu tenho um sobrinho homossexual. Aí eu já conversei com ele várias vezes por ser tio, eu consigo conversar com ele, ele me ouve. Mas a mãe dele, ela justifica o seguinte: meu filho é um bom filho, ele é um menino estudado, né? É arquiteto, é um menino obediente, não desobedece, é um ótimo filho, isso aí é um problema pessoal dele. Então eu falo, o inimigo tem colocado em cada lar, em cada família, para poder você tentar camuflar isso aí. Ele ser bom, ter caráter, isso aí tem que ser mesmo, entendeu? Não justifica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí é obrigação de todo ser humano ser, porque se olhar bem essa área de homossexualismo aí, eu que trabalho no comércio, eu trabalho com muito arquiteto, muita gente assim, a maioria são homossexuais e são estudados, são pessoas finíssimas. Eu falo com meu marido, eu falo, dão de letra e muito marido e mulher, que quando a gente vê lá no comércio, começam a brigar por pouquinhas coisas. Você não vai comprar, você não vai fazer isso. E eles tratam, meu amor, o que você acha? Eu falo, meu Deus, como Satanás tem camuflado esse meio aí para as pessoas aceitarem. Então a gente que é cristão, se a gente não tiver conhecimento da palavra, a gente passa a se conformar com o mundo e aceitando isso realmente como uma prática moral. Normal. É o que Paulo diz na carta aos Romanos, né? Não se conforme com esse mundo, mas transforme a sua forma de pensar para que você não possa se conformar com este mundo. O que o mundo tem tentado, como a irmã falou, fazer é trazer para nós uma ideia de normalidade. Com a pandemia, né, ganhou muito essa expressão, é o novo normal. Não tem novo normal. O que é normal é normal, o que não é normal não é normal. Então, com sutilezas, Satanás tem tentado nos mostrar de que a coisa não é bem assim. Mas como a irmã falou, ele é um bom filho, ele é um estudioso, ele é isso, sim, mas chegou numa área que ele escolheu e fez uma escolha errada. Você vai detestá-lo, vai deixar de amá-lo como filho por causa disso? Não, claro que não. É seu filho. Assim como Deus ama ele, você vai continuar amando. Mas isso não quer dizer que você vai aceitar a prática dele. Isso não quer dizer que você vai aceitar a prática dele. Eu garanto para você que você pega muitas mães que têm filhos hoje, vou dar um exemplo aqui, filhos hoje em situação de cárcere, situação preso. A mãe sai de casa, vai lá, vai visitar no dia da visita, vai abraçar, vai dar um beijo. Por quê? Porque é mãe. Mas eu garanto para você que se você perguntar para ela sobre a prática, ela queria que ele mudasse. Queria que ele não vivesse aquela vida. Que ela sabe que é errado, sabe que não é certo. Mas ela continua amando. Que ela é mãe. Você dificilmente, você vai até encontrar, mas você dificilmente, muito raro, vai achar um grupo de 50 mães de filhos que estão encarcerados, que 49 vão dizer assim, não, mas tadinho, ele fez, não, vamos dizer, não, ele está pagando porque errou, que devia ter feito, tomara que ele aprenda, tomara que ele mude. Isso é uma pessoa que tem um entendimento de que a pessoa fez o errado e está pagando pelo errado. Mas qual é o entendimento do mundo hoje? O entendimento do mundo hoje é trazer para nós, para a igreja, tentar trazer para dentro da igreja o entendimento de que não, as coisas não são bem assim, vocês podem ser mais maleáveis. Quando nós deveríamos trazer como igreja para o mundo o entendimento de que vocês estão errados, vocês precisam mudar. Precisam deixar Deus trabalhar na sua vida. Mais uma. Seria uma forma de camuflagem sendo usada
para dizer que está tudo bem, está tudo certo. Camuflagem. Isso aí. É obra de Satanás. Exatamente. É a camuflagem, certíssimo. Mais uma teologia, queridos. Liberalismo teológico. Olha, pastor, fala. Hoje nós temos um problema sério, que é o problema da autocrítica. Está tornando o povo de Deus consciência e autocrítica. Consciência e autocrítica, ela depende de você ter um conhecimento da palavra. Se você não conhecer a palavra, a sua autocrítica não vai alcançar isso que a palavra do Senhor diz que não agrada ao Senhor. E uma das coisas que a gente tem visto com esse monte de coisa que está vindo como novo normal, como você falou, se nós não agirmos rápido, colocando limite nessas coisas, a começar dentro de casa, porque a igreja é uma continuação da nossa casa. Se não a gente colocar limites dentro de casa, isso vai se espalhar como gangrena e trará morte à igreja, não fim da igreja. Eu lembro de uma ilustração de um beduíno no deserto. Ele, num dia de tempestade, ele correu para dentro da sua barraca e estava muito frio lá fora no deserto e muito vento. Aí o camelo dele pegou e enfiou a cabeça dentro da barraca e ele falou assim: a sua cabeça não tem problema. Mas daqui a pouco o camelo entrou com tudo e a barraca foi embora e ficou o beduíno e o camelo sem abrigo. Da mesma maneira, a igreja, a família, o casamento, se não colocar limite, daqui a pouco ela será destruída. Exatamente. É isso aí. Limite. O que tem faltado à nossa sociedade é limite. E, infelizmente, como o pastor falou, às vezes tem faltado muito limite dentro das nossas famílias como igreja. Em nome de deixa o menino quieto lá, para ele não encher o saco, essa bota o menino no tablet, na televisão, nisso, naquilo outro. Eu e você, como pai, como mães, como avós, precisamos impor limites. Como o pastor falou, a igreja é uma extensão. A gente ensina em casa, aprimora na igreja. Não é o contrário. A gente não ensina na igreja e aprimora em casa. A gente precisa ensinar em casa e aprimorar na igreja. Mais uma teologia, liberalismo teológico. A razão é colocada acima da revelação divina. A inspiração, inerrância, infabilidade das escrituras são questionáveis. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. A Bíblia não é tão inerrante assim. Existem algumas coisas na Bíblia que estão erradas. A Bíblia não é tão infalível assim. Existem algumas coisas na Bíblia que são falhas, dá para a gente questionar. A Bíblia não foi inspirada por Deus, a Bíblia foi escrita por homens. E homens, todo homem erra. Então, alguma coisa que está escrita ali não dá para a gente levar tanto em consideração assim. Os milagres não são assim. Então, milagres, meu Deus, como é que um homem foi engolido por um peixe, por um grande peixe, né? A gente às vezes fala baleia, mas um grande peixe. Como é que o homem foi engolido por um grande peixe? Não sei qual é o tamanho do grande peixe. A gente fala muito baleia, e eu estava falando um negócio que eu vi na internet com os meninos no carro, e o João falou assim: mas a Bíblia não fala que é baleia. A Bíblia fala que é um grande peixe. E eu não sei qual é o tamanho desse grande peixe, porque dentro de uma teoria normal da ciência, a não ser algumas coisas específicas, uma baleia, apesar dela ser muito grande, ela não conseguiria engolir um ser humano inteiro. Então, qual é o tamanho desse grande peixe dessa época que engoliu Jonas? Não sei. Aí o João me falou que existe sim um tipo de baleia que consegue engolir o ser humano inteiro. Porque eu vi uma ilustração, uma criança falou, a professora estava dando aula de ciências, falou assim: uma baleia não consegue engolir um ser humano. Aí a menininha falou assim: professora, mas Jonas foi engolido pela baleia. Ela falou assim: eu vou repetir, uma baleia não consegue engolir o ser humano. Aí a menina falou: Jonas foi engolido pela baleia, professora. Aí a professora falou assim:
Ó, então, estou te falando, a baleia não consegue engolir o ser humano. Ela falou assim, a menininha, quando eu chegar no céu, então, eu pergunto para Jonas, como é que foi? Aí a professora falou, e se Jonas não estiver indo para o céu, Jonas estiver indo para o inferno? A menininha falou, aí a senhora pergunta para ele. Aí a senhora pergunta para ele, tá? Não tem problema. Aí ele não vai ficar para dúvida. Se eu for para o céu, eu pergunto, se for para o inferno, a senhora pergunta. Vamos voltar aqui. Liberalismo teológico. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Você viu que as três teologias que nós viemos falando aqui, elas vêm falando sempre no cunho social, vêm trazendo sempre, querendo trazer as mazelas da sociedade como culpa pelo pecado da humanidade, pela culpa do desvio de caráter da pessoa. A pessoa faz isso porque ela não teve oportunidade, a pessoa faz isso porque ela não estudou, a pessoa faz isso porque ela é minoria, a pessoa escolheu. Não, as pessoas escolhem fazer porque escolhem fazer, até porque não é só, e você sabe disso, você conhece muito bem, você lê, você é uma pessoa instruída, não é só pobre que rouba, não é só a pessoa que mora na comunidade, na favela, que tem desvio de caráter, desvio de conduta, que rouba, que mata, que assassina. Nós temos isso em várias, na gama da sociedade toda. Então, não é um problema social que traz o desvio de caráter da pessoa. A pessoa peca porque ela decidiu pecar. Adão escolheu pecar. Adão estava no melhor lugar do mundo que ele poderia estar. Adão estava, guardadas as proporções, no melhor lugar que você gostaria de estar nesse momento. Agora, num lugar paradisíaco, maravilhoso, para quem gosta de sol, com sol, praia, cachoeira, para quem gosta de frio, com neve, num lugar maravilhoso, onde a preocupação dele era dar nome para os bichos e cuidar do jardim. Ele escolheu pecar. Por que ele escolheu pecar? Porque ele achou que era mais vantajoso desobedecer a Deus. Não era uma questão social. Adão não era pobre, Adão não morava na comunidade, Adão não conhecia injustiça, Adão não conhecia desigualdade social. Ele resolveu pecar porque ele quis pecar, ele decidiu pecar. No liberalismo teológico, o pecado é relativizado, algumas coisas passam a não ser mais tão pecado assim, ou passam a ser, até não ser mais pecado. O ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O que é o ecumenismo? O ecumenismo religioso prega que vai sentar aqui um bandista, um kardecista, um católico, um muçulmano, um islã, um hinduísta, e todos vão sentar aqui e vão conversar. Pode sentar, pode conversar, pode, não tem problema, a gente vai respeitar todo mundo, mas todos vão sentar aqui em nome de uma universalidade, vão todos juntos. Não vão, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra, outro pensa outra, outro pensa outra, outro pensa outra. Então, o ecumenismo religioso, como as pessoas dizem aí, propagado, vão todos juntos, de religiões diferentes, em busca de um mesmo objetivo. Isso não funciona, isso é utopia. Você pode sentar para conversar, para trocar ideia, beleza, mas o objetivo nunca vai ser único, nunca vai ser o mesmo, porque cada um busca uma coisa diferente. O ideário da teologia liberal é a oposição às antigas doutrinas bíblicas. Sinopse 2, a teologia do pecado social, da libertação e do liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina do pecado. Da deturpação da doutrina do pecado bíblico. A normalização do pecado. Tópico 3. Crise ética e moral. Ficou separadinho ali, né? Ética, ficou separadinho ali.
Os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. A obediência dos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Se você desobedece, você está refletindo o seu caráter de um mau cristão. Se você obedece, você está refletindo um caráter de bom cristão. Os valores que regulam a sua conduta denominam esses valores como ética. Aquilo que você faz, pratica para fazer com que essa ética seja feita, praticada, seja concluída, é a moral na sua vida. O conceito deturpado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. A sociedade se torna moralmente desajustada. Temas como imoralidade sexual, aborto, uso de drogas, entre outros, tornam-se normais. Então a gente tem vivido uma crise dentro da normalização do pecado, uma crise ética e moral na sociedade que, como dizia o cancioneiro popular, vale tudo. Vale o que vier, vale o que puder. Tudo vale, tudo pode. Nada hoje é tão mais imoral assim. Tirar uma vida hoje, seja através do aborto, ou seja através de um assassinato, já não é mais assim tão imoral. O uso de drogas, o cara quer usar, deixa ele usar. O que tem? Começa a se normalizar essas coisas porque a sociedade se tornou moralmente desajustada. A deturpação, aí vem imoralidade sexual. Nós falamos primeiro sobre a crise ética e moral da normalização do pecado, e agora a imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Aí, em defesa da liberdade sobre o corpo, ele faz ali, banaliza-se o sexo pré e extraconjugal. Sexo pré-conjugal, pode fazer sexo com a namorada antes de casar, porque afinal de contas, como é que eu vou saber se é bom, como é que eu vou saber se eu vou gostar se eu não testar? Preciso testar. E normaliza-se também o sexo extraconjugal. Não está legal lá com a minha esposa, não está bacana com o meu esposo, a gente não está se entendendo bem, vamos procurar um negócio fora para dar uma movimentada para ver se melhora. Normaliza-se a homossexualidade, como a irmã falou aqui, mas o meu filho é tão bom, o meu filho é legal, o fulano é trabalhador, o fulano é isso. Ele só faz isso. O fulano, ele só rouba. Ele só mente. Ele só mata. Nada a ver. Ele só tem uma área de um desvio em que ele resolveu aderir para a homossexualidade. O texto diz lá, se eu não me engano é nesse texto que eu botei ali de Romanos 1, 26, 27, que diz que os homens deixam o uso natural das mulheres para se inflamar homem com homem. É errado, mas a imoralidade sexual tem nos levado a normalizar a homossexualidade. A doutrina da castidade é vista como opressora. Hoje, se um rapaz ou uma moça fala, não, estou me guardando, eu vou casar sem ter contato sexual, vou me casar virgem, que isso, rapaz? Deixa de ser besta, deixa de ser boba. Por que você vai fazer isso? Viva a vida. E se você não chegar a casar? E se acontecer alguma coisa antes de você não casar? Vai morrer aí virgem, vai morrer aí sem ter tido uma experiência sexual. A doutrina da castidade é vista como opressora. A doutrina da castidade, queridos, para as pessoas precisa ser uma escolha, e a pessoa precisa falar assim, não, eu vou me guardar, eu vou guardar o que tem de mim de melhor para dar para aquela pessoa que Deus separou para mim. Mas isso hoje tem visto como uma opressão e muitas vezes até como uma grande de uma besteira.
Dentro da imoralidade sexual ainda, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. A ideologia de gênero tem sido propagada aí à torto e à direito. Eu já nem sei mais quantos gêneros esses caras inventaram. Eu sei que tem 2, masculino e feminino, isso é fato. Mas eles já inventaram aí, que eu já nem sei mais, não sei nem o nome dos que tem. É porque as coisas vão, né? Antigamente, na minha época de menino, você tinha, antigamente não, você só tem 2, homem e mulher. Aí você tinha os homens que gostavam de homem e as mulheres que gostavam de mulher. Aí agora você tem o outro que acha que é uma árvore e o outro acha que é não sei o que, o outro acha que é um cachorro, o outro acha que é... Então, já nem sei mais. Mas o afrouxamento moral tem feito com que a ideia de gênero, da ideologia de gênero, não, vamos deixar, tem sido muito comum hoje, não, vamos deixar nascer, a gente vai dar um nome neutro, ou até não vai dar um nome, e quando a criança crescer, ela vai decidir se ela é homem ou se ela é mulher. Aí ela escolhe se ela vai para o lado de um homem ou se ela vai para o lado masculino ou para o lado feminino. Pode falar, irmão. Senhor, pastor, não vai esperar quando crescer. Ele já desde pequeno, a família já induz. Algumas famílias já induzem isso aí. Já veste de menina, né? Algumas famílias já partem por esse lado. As pessoas decidem pela criança o que a criança vai ser, sendo que ela já é alguma coisa. Se ela nasceu com um órgão sexual masculino, ela é um homem. Se ela nasceu com um órgão sexual feminino, é mulher. Ponto final. O pecado é tolerado, normal, nada a ver, tranquilo. A família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Vale tudo, pode tudo é válido. Deturpa o texto, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas tudo pode, tudo está valendo. É o que a normalização do pecado dentro da imoralidade sexual tem falado. E dentro da imoralidade sexual você vai aí ter uma gama de coisas que, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar até escandalizado. A dessacralização da vida. A vida humana é sagrada, pois ela tem origem divina. A vida humana é inviolável, deve ser valorizada. Ninguém pode violar a vida de ninguém, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. A vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a divinidade humana. Propaga-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem limites. O famoso slogan, meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo-direito de usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer imoralidade sexual, cometer adultério, suicídio, eutanásia. A vida virou nada. A gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, que é templo do Espírito. O corpo é templo do Espírito Santo e é profanado. A criatura afronta a vontade do Criador. O corpo hoje pode tudo, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser contra o seu corpo, você pode fazer tudo contra o que você quiser de imoralidade sexual contra o seu corpo. As pessoas estão aí bifurcando a língua, as pessoas estão botando chifre, as pessoas estão fazendo as coisas mais... E tudo é normal. Tudo é normal dentro daquilo que eu quero, me dá prazer, eu posso, meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Sinopse 3, quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. E, para acabar o desespero de vocês, para concluir,
Já estamos chegando ao final, já passei aqui 5 minutinhos. A conclusão nos diz: a relativização do pecado não retrata a fé cristã. O mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças. A igreja deve militar na terra contra a carne, o diabo, o pecado e a morte. A gente não deve militar contra grupos, contra etnias. A gente deve militar contra a carne, contra o diabo, contra o pecado e contra a morte. Nós devemos entender, sair daqui nesta manhã entendendo o seguinte: o que era pecado, é pecado, será pecado. O que era pecado, é pecado, será pecado. Não tem para onde fugir. Não tem. Você pode querer mudar, você pode querer enfeitar, você pode querer botar uma florzinha, fazer um adorno, pintar. É pecado. É pecado. Se é errado, não faça. Ah, mas não tem nada que me diz que é 100% errado. Te tira a paz? Não faça. Te dá uma sensação ruim de que se você fizer, você está fazendo uma coisa errada? Não faça. Não faça. Não tome aquela atitude. Não faça. Ah, mas me falaram que não é. Não faça. Você sente que se aquilo que você está fazendo vai desagradar a Deus? Não faça. Tome cuidado com as doutrinas que têm entrado na nossa casa através de televisão, através de celular, através de internet. Como diz o pastor Cláudio Duarte num dos vídeos que eles têm na internet, de vez em quando entra lá no quarto do seu filho, da sua filha e fala: vamos embora! Pá, igual a polícia, vamos embora, deixa eu ver o que está no celular aí, o que está no computador. Oriente, meu filho, minha filha, isso não é bom, isso é ruim por causa disso. Nós passamos a menor parte do tempo com eles. E a sociedade, que é a televisão, vídeo de YouTube, celular, tem trazido para a cabeça dessas crianças, é justamente que tudo isso que nós estudamos aqui hoje é normal. E aí algumas crianças chegam na igreja e falam assim: não, mas poxa, mas não é bem assim. Porque essa geração de hoje é uma geração muito mais questionadora do que nós fomos. Hoje não dá para você dizer para a criança assim: na minha época, na sua época de menino, seu pai falava assim, não. Você fazia o quê? Calava a boca. Pronto. Hoje, para criança, hoje você tem que dizer para a criança não. Falar não por causa disso, daquilo. Você quer falar, por que não? Mas porque sim. Mas por que não? Você tem que dar a justificativa. Então, cuidado, porque em nome de uma paz, muitas vezes, dentro de casa, para o menino te deixar quieto, para a menina te deixar quieto, para o menino não ficar perturbando, nós temos deixado entrar dentro de casa, principalmente os mais novinhos que ainda não conseguem filtrar. Nós temos deixado doutrinas entrar dentro da nossa casa, dentro da cabeça dos nossos filhos, que depois para tirar, irmão, não é fácil. Depois para tirar é difícil. O seu filho precisa entender desde pequeno, baseado na sua fé, que você como pai, como mãe tem, o que é certo e o que é errado. Precisa saber, meu filho, isso não pode, isso pode. Por que não pode? Porque isso é contra Deus. Deus não gosta, Deus fica chateado se você fizer isso. E acabou. Os pais não têm visto os desenhos que estão passando, e tem muitas cenas já de homossexualismo nos desenhos. Várias. São os desenhos desanimados, não são mais animados. É isso aí, vários, irmãos. Não é pouca coisa, tá? Não é pouca. Então toma cuidado. Vamos orar. Você vai falar, pastor? Depois? Tá.
Vamos nos colocar de pé, orar. Depois o pastor vai dar uma palavra. Alguém quer fazer mais algum comentário?